Boa noite! Estamos ao vivo! Estamos mais uma vez aqui na nossa quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar sobre cães, vamos entender sobre cães, vamos dialogar, vamos discutir, vamos esquecer, vamos mudar nossos conceitos, vamos melhorar nosso conceito. Tudo isso para que a gente possa oferecer uma vida mais digna para os nossos cães. Para que a gente possa ter um relacionamento cada vez mais prazeroso com os nossos cães, mais harmônico, para que a gente possa oferecer tudo aquilo que eles necessitam e eles possam sim ser inseridos na nossa sociedade da forma mais justa possível. Afinal de contas, não foram eles que quiseram entrar na nossa sociedade, fomos nós que vimos naquele serzinho uma grande oportunidade para fazer uma família com ele, para criar ele junto com a gente. Então nada mais justo do que nós entendermos sobre eles, conhecermos cada vez melhor, principalmente a linguagem e as necessidades específicas daquela espécie e daquele cãozinho, daquele indivíduo que está ali junto com você. Se você vai trazer ainda um cãozinho para sua casa, perfeito, maravilha. Nada mais legal do que você aprender e entender tudo antes de ter o primeiro contato com o cão, antes de poder oferecer as coisas, porque quando chega a hora, quando o seu cãozinho já está ali, quando a situação já está acontecendo, as chances de você entrar numa bola de neve ali e não saber o que fazer e fazer coisas meio que improvisadas, colocando em risco a saúde física e mental do seu cãozinho, você já vai estar sabendo antecipadamente. Quando chegar esse cãozinho, você vai ter um mínimo de conhecimento aí para tentar oferecer uma qualidade de vida para ele. E lógico, tudo vai se adaptando, tudo vai se melhorando conforme você vai conhecendo melhor aquele cão, ele vai conhecendo melhor você e a rotina de vocês vai se estabelecendo. Para o dia de hoje, sejam todos bem-vindos, então aí conforme vocês vão entrando, vamos contando algumas situações que tem a ver com a nossa live de hoje. Eu vou contar a situação aqui, na verdade, de dois cães, de dois cenários de cães com os quais eu convivi. Um deles foi o Aquiles, que era um dálmata, e ele foi para casa muito cedo, assim, muito filhote, né? Era filhotinho e tal. E a grande dificuldade que se tinha com o Aquiles, e aí eu tô falando por parte das pessoas que frequentavam a casa, não necessariamente por parte do Aquiles, e vocês vão entender o porquê. As pessoas que frequentavam a casa onde morava o Aquiles, elas tinham muita dificuldade de se relacionar com ele, porque ele sempre vinha e mordia. E não sei, para quem já teve relacionamento com filhotes aqui, sabe o quanto uma mordida de um filhote dói. O quanto ela fura, os dentinhos são muito fininhos, muito afiadinhos, pequenininhos, parecem agulhinhas, e quando ele vem e morde, ele acaba machucando. Principalmente se você puxa a mão, enfim, você acaba se machucando também, e não é uma coisa que o cão quer que aconteça. É a forma como ele sabe se relacionar com as pessoas. Então, para quem frequentava a casa onde o Aquiles morava, tinha essa dificuldade. Infelizmente, era muito difícil ficar com ele ali, porque ele não dava o famoso sossego. Se ele não mordia a sua mão, se você ficava com as mãos para cima, ele mordia a canela, ele mordia o joelho. Eu mesmo tive um rasgo não tive no joelho, o meu foi no dedo. Mas ele vinha, mordia o joelho, em todas as partes do corpo ele vinha. Então ficava uma situação bem complicada para as pessoas que frequentavam a casa. Para ele, era apenas a interação. Era o que ele gostava de fazer com as pessoas, era o que ele sabia fazer com as pessoas, e ele queria estar ali, naquele meio. Lembra que os cães são seres sociáveis, gostam de viver e precisam viver em comunidade, em grupos, com outros cães, com outras pessoas, junto com uma família. Então o Aquiles, ele fazia isso, mas era bem difícil para as pessoas que precisavam conviver com ele. E a outra situação, vocês podem até ir colocando aí, eu também conheço um cãozinho que é desse jeito, é difícil, essas mordidas e tal. Podem ir colocando as opiniões e experiências de vocês também. E a outra situação são dois cachorros. Dois cachorros que são pequenos, são de porte pequeno, porém são cachorros que têm uma estrutura, uma musculatura muito bem desenvolvida, que são bulldogs franceses. Não sei se a pronúncia de plural é essa, mas são dois bulldogs franceses, que é a Agnes e o Chivas. São dois cães também que eu tive a oportunidade, ainda tenho a oportunidade de conviver com eles. E não tinha como você chegar na casa onde eles estavam e eles não virem pular nas pessoas. E como eles são fortes e musculosos, o salto dele chega na sua cara. Ele vem aqui, e encosta no seu queixo, bate em você, e ele é forte. Às vezes ele desequilibra as pessoas que podem ser mais fracas. Eu nunca fui desequilibrado por eles,
mas eu sei que isso pode acontecer. Então, sempre que havia a necessidade de ir até a casa onde eles estavam, as pessoas guardavam eles, prendiam eles em algum lugar na área de serviço, e depois que as pessoas já estavam ali sentadas na mesa, onde o acesso era um pouco mais difícil, aí liberava Shivas e Agnis, eles vinham ali acelerado, correndo para lá e para cá. Então era uma situação que para as pessoas da casa, para quem convivia com essas pessoas, incomodava um pouco. É uma situação um pouco difícil. Para eles, tá tudo bem. Para eles é a forma como eles interagem, como eles sabem interagir com as pessoas que chegam. Então é uma situação que acaba não sendo de via dupla, né, de mão dupla. Para os cães está tudo bem, está tudo ótimo, é isso que eles querem e conseguem fazer. Mas para as pessoas, e dependendo de como é a pessoa, se é uma criança, se é uma pessoa com uma dificuldade de locomoção ali, vai ser complicado esse relacionamento. Enfim, se vocês conhecem cães dessas formas aí também, ou alguma outra situação que diferente dessa, mas que pode também ser caracterizada nessa situação de ser bom para um, mas não ser tão bom para outras pessoas, é sobre isso que vamos falar também hoje no nosso tema, que é Esse Cão Precisa Ser Educado. E aí vamos enveredar aqui pelos mistérios da educação canina, o que é a educação, que tipo de educação, cada um pode enxergar de uma forma, e vamos trabalhar nesse tema aqui. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, uma ótima quarta-feira pra gente aí, que a gente possa agora, nessa 1 hora aqui, entender um pouco melhor sobre cães, tirar dúvidas, melhorar o relacionamento, mudar alguns conceitos, enraizar coisas que a gente já sabia, agora tem certeza que é isso que precisa fazer. Primeiro eu vou colocar aqui embaixo a pergunta do dia, que é uma pergunta que eu fiz aqui no story do Instagram, e vou deixar aqui para que vocês possam também dar a opinião de vocês enquanto a live vai acontecendo, e depois a gente conversa sobre esses assuntos. É legal que vocês deem a resposta aqui, nessa interrogação que tem, porque aí a sua resposta fica ali salva até eu chegar na hora de falar sobre essa pergunta específica, que é: o que você acha que todo cão deve saber? E aí é legal a gente pensar numa questão de educação, né? O que para o seu conceito é educação, e baseado nisso, o que o cão precisa saber fazer? Todo cão precisa saber para ser um cão educado. Boa noite, vamos iniciar a nossa live. Mentira, né? A live já iniciou. Vamos iniciar agora o nosso tema oficialmente. Sejam bem-vindos aí, boa noite a quem deu boa noite a quem não deu boa noite. Estamos aí. A primeira pergunta do dia que eu coloquei foi: cães precisam ser educados? E aí aqui a gente já entra um pouco naquela questão de o que é a educação para o cão. Se a gente imaginar que se o cão precisa ser educado, será que a gente está pensando numa questão de sociedade como um todo? O cão saber se portar em todos os lugares? Ou só dentro de casa? Como que funciona essa situação? Ou você ensinar coisas para o cão? Existe uma coisa relacionada à educação, que é a forma como o cão se comporta, e uma outra que é as coisas que o cão aprende. Os dois podem ser considerados como educação do cão. Afinal, ele está aprendendo alguma coisa. Só que eu acho que é legal a gente sempre levar essa questão de educados como uma questão social. Uma forma de o cão conseguir se relacionar e conviver nessa sociedade onde ele vive. Que é como eu apresentei os casos aqui no começo da live. Se são cães que dificultam ali o relacionamento deles dentro da sociedade onde eles vivem. Então é óbvio que os cães precisam ser educados. E aí é uma responsabilidade nossa, né? Uma forma como a gente vai apresentar e mostrar para esse cão como ele deve se comportar, ou quais os comportamentos que ele deve ter nas situações do dia a dia dele. Isso, além de facilitar a convivência desse cão com outras pessoas, com outros cães e até mesmo na própria casa, isso vai desenvolver a mente do cão. Isso vai fazer com que o cão seja um cão muito mais esperto, muito mais ativo, muito mais participativo, muito mais consciente do seu corpo, das coisas que eles fazem, do corpo do cão, né? Das coisas que ele faz, que ele pode fazer, que ele precisa fazer, como funciona aquela sociedade onde ele está inserido. É quando a gente fala de um conceito que é o... viu que conceito ótimo, que eu até esqueci qual que é o conceito, que é comportamento, é uma questão ambiental. Né, o cão saber como o ambiente onde ele vive, como que funciona aquele ambiente, o que precisa ser feito para que determinadas coisas aconteçam, como por exemplo, para que possa uma pessoa vir até ele, para que possa uma comida aparecer, para que ele possa sair de casa. Qual é a situação que está envolvida ali que vai gerar
esse comportamento ambiental, que ele faz alguma coisa e o ambiente em volta dele reage, possibilitando que ele tenha acesso a algumas coisas. Então a gente precisa, sim, sempre educar os cães. Tanto nesses critérios sociais, como na outra viés que eu coloquei aqui, de ensinar coisas para os cães. Dos cães terem essa educação, saber coisas novas, coisas diferentes, muitas vezes coisas que até eles nem utilizam tanto no dia a dia deles, mas que vai desenvolver a mente deles, o cognitivo, vai dar qualidade de vida para esses cães. Então é importante a gente sempre pensar em educar os cães, sim. Não sei se é essa a ideia de vocês também, de educar os cães, se todos precisam ser educados ou não. Aí vai da cabeça de cada um, mas aqui eu exponho sempre o que é melhor, tanto para o cão quanto para a sociedade onde ele vive, para as pessoas que vivem com ele. Precisa ter conhecimento para educar cães? Então, se você é uma pessoa que tem um cão, ou se você não tem um cão também, mas você é a pessoa ali, você acha que precisa ter um conhecimento para poder educar os cães? É importante que tenha. É muito importante que você tenha. Eu sempre falo que é muito importante ter, porque se a gente for olhar pelo outro lado, todo momento, toda a interação que as pessoas têm com os cães, alguma mensagem está sendo passada. Alguma educação está sendo dada naquele momento. Seja boa ou seja ruim, seja uma coisa que vai ser ruim para o cão ou uma coisa que vai ser ruim para a sociedade, para as pessoas que convivem com aquele cão. Então sempre haverá, para toda interação que o cão tem durante a vida dele. E é lógico, o histórico dessas interações pesam muito no relacionamento do cão. A forma como ele tem benefícios dessas interações vai sempre pesar muito. Se ele tiver um histórico muito grande de situações boas, não vai ser um pequeno problema, uma situação ruim que vai fazer com que o cão mude completamente o comportamento. É tudo uma questão de histórico, de valorização, aquilo que é mais importante, aquilo que faz melhor, o que faz bem para o cão. Mas para garantir que a educação do cão seja uma coisa preciosa para ele, de qualidade, que traga benefícios, positivo para ele e para as pessoas que convivem com ele, precisa ter conhecimento. Senão a gente vai cair na questão de começar a educar o cão da mesma forma que a gente educaria um ser humano. Ou baseado em situações que para o ser humano é super normal. Vamos dizer, por exemplo, estou generalizando, lógico. Por exemplo, você dá uma bronca em alguém que fez uma coisa errada. Para nós humanos parece, e sempre é uma coisa que é muito comum se fazer. Não que seja legal, não que seja normal, não que seja bom. Mas a gente acaba inserindo isso no nosso dia a dia justamente por não saber que outra forma lidar com essa situação. E isso a gente reflete para o mundo dos cães. A gente acaba utilizando punições, broncas para ensinar os cães. E isso vai gerando no cão sempre uma coisa ruim. Por mais que o resultado seja obtido, é óbvio, todos os métodos que são utilizados para ensinar cães, para cuidar e adestrar cães, dão algum tipo de resultado. Senão eles não existiriam por aí. Só que qual é a consequência maior? O que está por trás disso? Será que esse cão vai se sentir mais feliz, mais seguro, mais confiante? Vai querer participar? Vai ver naquela pessoa que está ali uma pessoa que ele pode confiar, uma pessoa que ele precisa estar sempre com medo, atento, ansioso? É importante a gente entender isso. A partir do momento que você possui conhecimento de como fazer, de como oferecer experiências que tragam benefícios e recompensas sempre positivas para o cão, você vai garantir que esse aprendizado, essa educação seja muito mais saudável, que o cão seja muito mais feliz, esteja sempre pronto para participar, que não seja um cão medroso, reativo. Então é importante ter conhecimento para educar cães para garantir essa qualidade. Tanto a qualidade na forma como o cão está sendo educado, como na qualidade de vida do cão. Ele ser um cão que está sempre disposto, sempre querendo, sabendo que a vida dele é uma vida boa, que as coisas em volta dele são coisas boas, positivas. E isso está muito, muito longe de dizer que você não apresenta as coisas ruins para os cães. A gente também mostra as coisas que podem não ser boas para o cão, só que a gente apresenta isso de uma forma onde o cão consiga lidar com aquilo. E a partir daí ele começar a escolher. É a partir desse momento que o cão começa a evitar algumas situações, porque ele mesmo já sabe que aquilo que um dia ele conheceu não é uma coisa que faz muito bem, não é uma coisa que ele gosta muito. Então ele mesmo vai começar a evitar. E isso garante qualidade de vida para ele. Ele saber que há essa possibilidade de ele sair de uma situação.
Não que ele precisa enfrentar todas as situações, ele precisa saber lidar. E para isso precisa ter conhecimento mínimo para poder apresentar e educar o cão conforme a sociedade onde ele vive. Boa noite a quem está chegando aí, a quem já chegou também. Sempre dizendo para você colocar a sua resposta a essa pergunta do dia, que é o que você acha que todo cão deve saber. E aí hoje a live é sobre educação de cães. O que você acha que todo cão, para ser educado, precisa saber? E aí você responde aqui na interrogação, que daqui a pouquinho eu já aperto ali para a gente falar sobre esse assunto aqui tão legal. Enquanto isso, vou continuando com as enquetes. Qual a maior característica de um cão educado? Eu apontei 3 características aqui que eu acho importantes e relevantes para a gente poder conversar aqui. E vou falar delas agora. Ser calmo. A maior característica de um cão que é educado é ele ser calmo. É ele não latir. Ou é ele saber truques. Aqui a gente vai trabalhar com 2 questões de educação, como eu disse, aquela educação que é a educação social, na forma como o cão se relaciona com a sociedade, com o ambiente em que ele vive, e o conhecimento que esse cão tem de coisas novas, de comportamentos, de truques. Então são 2 situações diferentes. Mas qual a maior característica de um cão educado? Na minha visão, é um cão calmo. E quando eu digo um cão calmo, está muito diferente, muito longe, anos-luz, de ser um cão parado, um cão apático. Muito pelo contrário, é um cão que sabe como lidar com as situações. É um cão que não tem pressa, é um cão que não é eufórico, não é ansioso, não é agitado quando não há necessidade. É importante a gente entender que a partir do momento que você apresenta as coisas para o cão de forma positiva, onde ele sempre tem uma recompensa, ele vai saber a hora de fazer as coisas. Ele vai saber a hora, qual é a hora de ser agitado, qual é a hora de ter energia, qual é a hora de manter a calma, qual é a hora de relaxar. Então é importante a gente entender que um cão educado, ele está dentro de todo esse contexto, é uma coisa global. Então ele ser calmo, na minha visão, é a melhor característica de um cão educado. É aquele cão que quando chega alguém, ele não fica desesperado, pulando, latindo, ele fica ali na dele esperando, ele se aproxima quando há a oportunidade, quando a pessoa se mostra receptiva também, ou ele fica aguardando para que a pessoa venha. Quando ele sai para a rua, é um cão que vai numa boa, sabe esperar, espera a hora de atravessar a rua, espera a hora de cumprimentar uma pessoa, cumprimentar um outro cão. Quando você vai em algum lugar, o cão te espera. Você até pode deixar ele do lado de fora, se não houver a possibilidade de botar ele para dentro, e ele fica ali tranquilo. É um cão que quando você vai numa praça onde tem muitos cães, ele fica numa boa, até a hora que você libera ele para poder dar uma volta e sair, brincar com os outros cães, e quando você chama ele volta e fica ali com você. Para mim, o cão educado, a maior característica é ser calmo em todas as situações. Em qualquer situação que apareça, o cão precisa estar calmo. Isso quer dizer que ele sabe exatamente o que acontece, como acontece e qual é a forma que ele deve agir naquela situação. Como que ele lida com aquela situação. Olha a famosa independência aparecendo aí. Então a gente educar o cão, de uma forma geral, é a gente dar independência para o cão. É a gente dar autocontrole, autossuficiência para o cão, para que ele saiba como agir e lidar nas situações por ele mesmo. E isso traz tranquilidade. O cão sempre vai ser um cão calmo, sempre pensando, sempre analisando a situação, sempre sabendo a hora de agir, a hora de parar, a hora de sair. Isso é muito importante para os cães. Outra questão, não latir. Será que essa é uma característica de um cão educado? Não latir? Não necessariamente. Só porque o cão não late, não quer dizer que ele seja um cão educado. Pode, independente de qual é o motivo de ele não latir, pode ser que ele tenha passado por experiências ruins quando ele latiu e aí ele parou de latir. Mas o fato simples só de ele não latir pode ser que não seja um cão calmo. Existem, inclusive, históricos aí, um dos motivos da gente categorizar aí, de colocar um rótulo em cães da raça Chow Chow, é dizer que são cães traiçoeiros. Por que são cães traiçoeiros? Porque são cães que parecem calmos, que estão calmos ali por causa de todo um histórico que tem por trás de toda a criação desses cães, da forma como eles são inseridos e já são vistos. A partir do momento que a pessoa recebe um Chow Chow, ela já começa a tratar esse cão meio receosa e isso vai se transferindo para o cão. Então é uma coisa que a gente acaba impondo no cão. E aí o cão é um cão tranquilo, já passou por tranquilo. É um cão que já apresentou diversos sinais de desconforto,
que não foram percebidos pelas pessoas, são cães mais sensíveis, e as pessoas não perceberam esses sinais e o cão precisou mostrar outros sinais, ou sinais mais altos, mais agressivos, né? Sinais mais amplos, para que as pessoas pudessem identificar. E uma desses sinais é morder. Um dos sinais de desconforto do cão, quando ele já passou por todos os outros sinais e foram ignorados pelas pessoas, é ele começar a morder. Então, a partir do momento que ele percebe que ele não precisa passar por todo esse processo de, poxa, não vou olhar para essa pessoa, vou querer sair de perto, vou virar minha cabeça. Vários sinais que o cão apresenta para mostrar que está desconfortável com a situação vão ser desrespeitados, foram desrespeitados. O histórico foi muito ruim. E o único histórico que funcionou foi o cão morder. A partir desse momento ele pula. Ele dá uma ponte aqui, ó. Ele não passa mais pelos sinais pequenos e micro sinais e vai direto para morder. Então ele não vai latir. Ele não vai vir para cima, ele vai ficar ali, ó. E se de repente entrar numa situação de desconforto para ele, a primeira coisa que ele vai fazer é morder. Isso não quer dizer que ele é um cão educado. Então não latir, não se enganem. Se o cão não late, não vai falar, tá tudo bem, posso passar a mão, posso levantar, posso jogar para cima. Não entrem nessa roleta da sorte. Não roda essa roleta, porque você vai colocar o cão numa situação ruim e provavelmente você também. Então é importante entender os sinais dos cães e saber que um cão que não late, só não latir, não quer dizer que seja um cão educado. Agora outra questão, saber truques. Pô, saber truques eu acho que é uma das coisas mais simples, pelo menos visualmente para as pessoas, para elas entenderem que o cão é educado. Então quando a pessoa vai lá e pede qualquer comportamento, ele já aprendeu vários truques, comportamento de sentar, deitar, dar a pata, rolar, fingir de morto, passar no meio das pernas, sair correndo, pegar uma coisa, voltar, enfim, milhares de coisas que a gente pode ensinar para os cães aí como truques, são vistos como cães, olha que educado, você pede para sentar, ele senta. Isso não quer dizer, dentro daquele cenário social que eu falei para vocês, que é um cão educado. É um cão que sabe comportamentos, que sabe truques, tem essa educação de conhecer novos comportamentos, novas situações, muito bem desenvolvida. Só que será que ele sabe aplicar isso no dia a dia? Será que ele sentaria ou apresentaria um comportamento diferente sem ser, vou dizer, mandado, tá? Sem existir um comando para que ele possa fazer essas coisas? Lembra que o truque, ele é baseado em algum comando. A pessoa que está ali conduzindo esse relacionamento, ela vai apresentar algum comando para o cão, pode ser verbal, gestual, visual, não importa. E o cão vai responder porque ele já aprendeu aquilo, ele foi educado com aquilo. Só que dentro da sociedade, se as pessoas que se relacionam com esse cão, as outras, não conhecem esses comandos, essas situações, ou não sabem fazer, provavelmente o cão vai ter dificuldade de se relacionar com essas pessoas, porque ele não vai entender essa comunicação. Então a gente precisa que o cão saiba se comportar de forma social, ou seja, ser calmo, saber o que ele precisa fazer, ter tranquilidade para executar os comportamentos e se comportar de acordo com o que o ambiente exige dele naquele momento. Ok? Faz sentido? Vamos para a pergunta do dia então, que é: o que você acha que todo cão deve saber? Lembra que estamos falando de uma questão de educação. A live de hoje é: esse cão precisa ser educado. Então, o que todo cão educado precisa saber fazer? Se você já falou antes de eu contar tudo isso que eu contei aqui para vocês, tudo bem, mas podem dar outras opiniões. Se quiser mudar de opinião, falar coisas que a gente não falou, deve saber outras situações. Olha lá, aqui colocaram que todo cão deve saber sentar. Aqui a gente acabou de comentar sobre isso e acho que é importante sempre a gente reforçar, lógico, que a questão de sentar ela é muito importante, é uma coisa que o cão naturalmente faz, e você conseguir, dentro de um cenário social, que o cão sente e saiba que precisa sentar para que a situação, para que o ambiente, né, para que o ambiente em volta dele reaja de alguma forma. Por exemplo, quando eu digo ambiente, estou incluindo tudo aquilo que é para fora do cão, seja pessoas, seja coisas, seja lugares. Então, se o cão sabe que quando ele senta, a pessoa vem até ele para fazer um carinho, para ter um contato, para falar com ele, para dar um petisco, ele entendeu que socialmente sentar é muito importante. E é uma obrigação nossa apresentar e possibilitar que o cão consiga e saiba sentar em contextos diferentes, para que ele justamente possa participar cada vez mais da sociedade, apresentando esses comportamentos de livre e espontânea vontade, porque ele sabe que são comportamentos que, dentro daquele histórico de situações e experiências positivas, funciona muito bem.
Então sentar, sem dúvida nenhuma, acho que todo cão deve saber dentro da sociedade. Saber sobre comando, que é a gente pedir para o cão sentar, dar um comando para o cão sentar, é muito legal. É um relacionamento muito bom. Eu sempre digo que isso facilita a forma como os cães se relacionam com outras pessoas que eles acabaram de conhecer. Se você, por exemplo, for trazer uma criança para conhecer o seu cão nunca teve contato com criança, e você orientar a criança qual é o comando que ela precisa oferecer para o cão, para que ele possa sentar e ela oferecer um petisco, ou fazer um carinho, ou tocar no cão, isso vai ajudar muito no relacionamento que o cão vai ter durante a vida dele com outras pessoas. Só que é uma coisa que as pessoas precisam saber também, que as pessoas que vão encontrar esse cão precisam saber qual é o comportamento que o cão sabe, qual é o comando de voz, ou seja, quais as palavras que o cão conhece, mas é uma coisa que todo cão precisa saber. Eu acho que é uma coisa básica, parece que é simples, mas que ajuda demais os cães. Você chegar para qualquer cão que você vá em qualquer casa, quando você chegar e falar para ele, senta, e ele sentar e você se relacionar com ele, é um elo muito legal, é uma forma de iniciar um relacionamento muito boa, muito positiva, que vai trazer tranquilidade para o cão, porque ele vai reconhecer aquela situação e falar, opa, então com essa pessoa acontece da mesma forma que eu já estou acostumado. Agora imagina isso naquele cenário que eu falei dos cães lá no começo da live. Eu falo no começo, não sei porque eu acho que o começo é lá para cima. No começo da live, como facilitaria se todos esses cães tivessem esse comportamento inserido na rotina deles de forma social e conhecessem o comando também. Isso facilitaria muito para as pessoas que convivem com esses cães, para poder chegar e falar um senta, para o cão entrar num estado de controle melhor. Imagina ele conseguir trabalhar o instinto dele, que está super em alta aqui, ó, ele está sobre um estímulo, que são as pessoas chegando, e aí ele consegue se controlar, se concentrar e realizar o comportamento. Isso faz muito bem para a saúde mental dos cães. Então eu acho que sentar é uma coisa que todo cão deve saber, ainda falando de uma questão de educação, é muito legal porque traz esse controle, acalma o cão, ele tem uma situação conhecida ali, ó, que ele sabe o que fazer. Muitas das vezes, a maioria das vezes, os cães começam a fazer situações quando você chega, eu vou falar dessa situação específica, quando chega alguém em casa, eles começam a apresentar comportamentos que são aqueles comportamentos que ele sabe que funciona por causa do histórico desses comportamentos, que ele já apresentou em outras vezes e acabaram funcionando. Então, o cão latir, o cão pular, o cão morder as pernas das pessoas, isso são coisas que funcionaram para o cão. Então ele aplica sempre isso. Só que a partir do momento que o histórico maior é de um comportamento de sentar, por exemplo, ele vai entender isso, provavelmente ele vai apresentar sem você precisar falar nada, e é nesse momento que entra o cão educado, que é aquele cão que naquele cenário, opa, eu sei o que eu devo fazer para conseguir o objetivo, para conseguir a minha recompensa mais rápido. Porque se o cão começa a pular, as chances das pessoas demorarem para ter um contato, se o cão começa a morder, as chances da pessoa querer evitar esse contato é muito maior. Quando o cão percebe, e é ensinado isso para ele, que sentando isso acontece mais rápido, isso acontece com maior frequência, com maior intensidade, com maior foco, a pessoa dá atenção ali para o cão, ele começa a apresentar esse comportamento, e se você tem o comando ainda para ajudar ele, vai facilitar para trazer ele para esse mundo de novo. Quando ele está ali ó, sem saber o que fazer, senta garoto, ou senta garota, tchum, aí ele senta, entra naquele estado de controle, recebe a recompensa. Então é maravilhoso. Eu acho que todo cão precisa e deve saber sentar sob comando e sem comando também, para que ele seja o cão educado. Lembra que saber truques e saber se comportar socialmente são coisas completamente diferentes. A gente está sempre pensando aqui na forma social, do cão se relacionar com a sociedade onde ele vive e aí tudo que tiver envolvido ali. Então sentar, para mim, é uma coisa que todo cão deve saber sim. Vou dar a minha opinião também. O que você acha que todo cão deve saber? E aí estamos falando de educação, né? De cães educados. Eu coloquei aqui, ó, regras. Eu não sei, eu coloquei aqui, pensei aqui, lembra? Eu sempre dou essa opinião pensando naquele Beto. É difícil eu separar um pouco o Beto que é profissional e entende sobre cães, sobre o Beto que não tinha muito conhecimento, que agia muito de impulso, de experiências que tinha, mas eu busco fazer essa leitura aí. E aí eu coloquei aqui, regras. Todo cão deve saber. Para ser educado, ele tem que saber regras. E isso é muito válido. É lógico, não é eu que pus, né? Eu nem ia falar que não é válido. Mas às vezes a gente entende regras como coisas que o cão não pode fazer.
gente fala, não, meu cão precisa saber as regras, o que ele não pode fazer, onde ele não pode ir. Olha o tanto de não que a gente acaba colocando. E aqui eu estou dizendo que todo cão deve saber as regras baseado nisso que eu acabei de dizer com relação a encontrar uma pessoa. Qual é a regra para encontrar uma pessoa? E aí quando eu digo uma pessoa, é qualquer pessoa. Então o cão precisa conhecer quais os comportamentos, qual é a educação que ele tem que ter para se relacionar com toda e qualquer pessoa. Uma coisa que é aceitável para todo mundo. Essa é a regra. Qual é a regra? E aí ele pode fugir à regra de acordo com como a pessoa se relaciona. Se depois que ele sentou ali no chão e a pessoa chegou até ele, essa pessoa quiser rolar no chão, correr com ele, jogar a bolinha, brincar de alguma outra forma mais excitada, mais agitada ali com ele, tá tudo ok. Só que o primeiro contato, a regra, é essa. A regra é clara, né? E isso funciona para tudo tudo que o cão tem no dia a dia dele, na vida dele. Então, horário de dormir, o cão precisa saber, local de dormir, local de xixi e cocô, como sair para passear, tudo isso, horários, né? Tudo isso é importante para o cão, horário de comer, é importante funcionar e o cão precisa saber as regras. E isso vai depender de cada casa. E aí até entra numa outra questão que eu vou falar aqui, que é uma questão da rotina da família. A gente não consegue definir uma educação padrão para os cães, senão seria muito fácil. Senão seria muito óbvio e nem precisaria de pessoas especialistas em cães. Todo mundo saberia o que precisa fazer, mas cada rotina é diferente, cada família é diferente, cada necessidade, cada vontade é diferente. A forma como você imagina ter um cãozinho em casa provavelmente é diferente de muitas outras pessoas. E isso ainda contando com a rotina que você tem, vai ser muito diferente. Então a gente precisa pesar a rotina que a família tem em casa e o que ela espera que seja feito com o cão, do que o cão vai participar. E aí eu não vou entrar em critérios do que é certo, do que é errado. Mas a partir do momento que a família sabe o que ela espera do cão, o que ela quer que o cão faça, dentro dessa rotina de horários, de possibilidades de fazer coisas, seja uma atividade, uma alimentação, um passeio, a hora de dormir, a hora de descansar, a hora de ver filme, não importa. Dentro dessa rotina, o cão precisa ser apresentado para essa rotina. Dentro da rotina dele, das coisas que a família quer fazer com ele, pode fazer, ele precisa ser educado para saber como se relacionar com isso, como se comportar, qual é a posição dele naquele momento. Então, se a gente não apresenta isso para o cão, não faz nem sentido a gente ter um cão dentro de casa. Ou achar que a mesma coisa que a pessoa, que a vizinha fez com o cão dela, eu vou fazer com esse meu cão e vai funcionar. A sua rotina é diferente, as suas vontades são diferentes, o seu cão é diferente. Então a gente precisa entender essa rotina da família para dentro dessa rotina educar o cão. De acordo principalmente com aquela moral sua, né? O que você acha que é legal quando você acorda ou quando o cão acorda. Se você acha que é legal o seu cão latir para receber alguma coisa ou latir para alguém que passa do lado de fora. Se é legal o seu cão vir e subir no colo das pessoas. Olha quanta situaçãozinha aqui que parece que é boba, mas que vai trabalhar em prol de uma educação, de dizer que aquele cão é educado. Ele é educado dentro das regras que aquela família tem, dentro das possibilidades que aquela família tem. Não adianta a gente querer espelhar o que aquele cão do vizinho faz, o que aquele cão da televisão faz, sendo que a sua rotina não permite isso. É entender a sua rotina e possibilitar que o seu cão saiba se comportar como você espera dentro dessas situações. Então é um trabalho conjunto. Não existe uma coisa de deixar na mão do cão ou você só ficar impedindo o cão de fazer coisas. Tire o não dessa situação, de falar o que ele não pode fazer e apresente para o seu cão o que ele pode, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar dentro dessa rotina e dessas situações que ele vive. É uma bela mudança de visão, né? Essa foi uma das coisas que mais me ajudou e que mais eu mudei quando eu comecei a trabalhar com cães e estudar sobre cães, que é essa questão da gente tirar a palavra não e a gente substituir por aquilo o que pode, o que deve. Isso vai ajudar demais, a gente vai melhorar o nosso relacionamento com os nossos cães, e aí não estou nem só falando daquela coisa gostosa de ter um cão que confia em você, que gosta de você, que quer participar das coisas com você, mas porque a gente vai atender necessidades dos cães, vai melhorar a qualidade de vida do cão e, consequentemente, o seu relacionamento. Então muda.
Vamos mudar também esse conceito aí de não ficar pensando só nas coisas que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá bom, você não quer que ele faça aquilo, mas qual é a alternativa viável dentro da rotina de vocês que o seu cão deve fazer? Aí é isso que você apresenta para ele naquele momento. Senão seu cão vai ficar só não conseguindo fazer as coisas, se frustrando e piorando o relacionamento com você, que fica impedindo e dando broncas nele. Nossa, eu tô com a pergunta aqui ainda, deixa eu tirar. Daqui a pouco eu levanto mais. Se você quiser dar a sua opinião aqui sobre o que você acha que todo cão deve saber com relação à educação, coloca aqui na interrogação que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Boa! A próxima pergunta era, a educação dos cães mudou? Sim. Já vou falar logo de cara que sim, isso é maravilhoso e ela continua mudando, eu espero que ela continue sempre mudando, para que a gente possa sempre entender melhor e oferecer cada vez melhores coisas para os cães. Só que aqui falando de uma questão de educação, ela mudou demais. Se a gente imaginar até alguns anos atrás, os acessos que os cães, os lugares que os cães poderiam frequentar, hoje já são muito maiores. É muito mais amplo esses lugares, né? A quantidade de lugares que o cão pode ter acesso. E aí eu não vou entrar em detalhes se o lugar realmente oferece o que o cão precisa. Só o fato de permitir que você traga o seu cão, a gente já percebe que a forma como a sociedade encara os cães está melhorando, está realmente agora evoluindo para uma questão de membro da família, ser integrante da sociedade. E aí a gente falando de educação, a gente precisa entender que a educação mudou, porque agora o seu cão, além de saber conviver em casa com as pessoas da casa, ele precisa saber conviver em lugares diferentes. Ele precisa saber como se comportar, o que ele deve fazer em restaurantes, em parques, em shopping centers, em diversos lugares, aeroportos, sei lá, hotéis, um monte de lugar aí que a gente pode, praias, que a gente pode, que hoje teoricamente é autorizado pelas autoridades. E a gente precisa entender que isso mudou, que a educação dos cães mudou. Não adianta mais a gente criar um cenário dentro de casa, uma bolha para o cão, e quando ele vai para esses lugares, por mais que seja permitido, ele não saber como conviver com a sociedade, como se comportar diante daquela situação. Então a gente entendendo que o cão precisa aprender a se relacionar, a se comportar, a ser educado em outros ambientes dentro da sociedade, a gente já percebe que a educação mudou. E ela está evoluindo, as pessoas estão permitindo cada vez mais em outros lugares cães, em lugares que antes a gente nem imaginava que seria possível, como por exemplo um restaurante. É difícil a gente imaginar com a mente mais antiga os cães no meio de um monte de comida, de uma churrascaria, churrasco, carne passando para lá e para cá. É possível? Deve ser possível. Como o seu cão deve se comportar nesses lugares para que ele possa frequentar esses lugares. Então a educação dos cães mudou muito. Ela precisa mudar, ela precisa acompanhar essa evolução de permissão de acesso dos cães aos lugares. Não só por uma questão de considerar o cão como membro de uma sociedade, mas de sim inseri-lo nessa sociedade. Inserir um cão numa sociedade não é simplesmente poder levá-lo em qualquer lugar. É ensinar para ele, é educar ele para que ele saiba e tenha ferramentas, tenha um histórico de como se comportar nesses lugares. O que ele deve fazer para ficar calmo, tranquilo, saber a hora da hora que ele pode fazer, o que ele pode fazer, como ele pode fazer. Isso é a educação dos cães e ela mudou. Se você pensar algum tempinho atrás, era completamente diferente. Sempre foi completamente diferente, o que é uma pena, o tanto que a gente perdeu de oportunidade com os cães de fazer e frequentar e ter qualidade de vida e conhecer coisas e evoluir tanto a mente dele como socialmente o cão, a gente perdeu essa oportunidade. Mas agora, e a partir de sempre, a ideia é que a gente evolua cada vez mais a educação do cão para que ele possa conseguir frequentar cada vez mais lugares, ter acesso a mais lugares. Essa é a nossa sociedade do futuro. Enquanto isso, podem ir dando a opinião de vocês aqui quanto esse cão precisa ser educado. O que você acha que todo cão deve saber? E eu vou aqui para mais uma pergunta. Qual cão é mais educado? Agora a gente já pode falar sobre isso, porque a gente já entendeu qual é o tipo de educação que a gente espera, o que a gente fala aqui hoje. Então qual é o cão mais educado? É um cão de guarda? É um cão de assistência? Ou é um cão de rua? Tadadadã. Eu vou falar de cada um deles aqui,
para que a gente possa entender o seguinte. Eu vou generalizar a situação. Todos eles são cães educados, porque dentro daquele contexto, eles sabem o que fazer. Então, o cão de guarda. Se a gente imaginar um cão de guarda, e aí vamos falar... Não vou falar de cão policial, vamos falar de um cão de casa mesmo, ali, o cão que fica ali no quintal, para evitar que qualquer outra pessoa invada a casa, que não seja autorizado, que não esteja junto com as pessoas da casa, enfim, existem diversos formatos. Os cães que são realmente treinados, educados para isso, eles sabem como agir nessa situação. Ele sabe qual é o papel dele ali, ó. Não que seja certo, não que seja errado, não que seja saudável. Porém, o cão de guarda, dentro daquele cenário dele, ele sabe exatamente o que fazer. Ele sabe quando ele tem que agir, quando ele deve agir. Ele sabe quando ele não deve agir. Qual é o cenário onde ele não precisa reagir, não precisa apresentar aquela situação. E não estou nem falando que são cães agressivos. Não é nada disso. O cão de guarda, ele reage com o comportamento que ele aprendeu para aquela situação. É simples e unicamente isso. Só que ele perde a possibilidade de outras interações. Ele pode ficar deficitário se ele for focado somente em ser um cão de guarda. Ele não vai saber se relacionar exatamente ou como conviver nessa sociedade se, por exemplo, chegar um outro cachorro, ou se vier uma criança e quiser brincar com ele, ou se vier um idoso e quiser passar a mão nele, se um idoso cair em cima dele. Diversas coisas que podem acontecer aqui. Esse cão de guarda, ele não vai saber o que fazer. Então ele não é o mais educado. Ele sabe o que fazer dentro daquele cenário que foi preparado para ele, mas fora daquilo, ele vai ter dificuldades. Ele talvez não saiba como se relacionar em outras situações. Então não necessariamente ele é o mais educado, mas naquele cenário ele sabe exatamente o que é fazer. Ele foi educado para aquele cenário e vai reagir de acordo com as situações que acontecem, que ele conhece e sabe qual o comportamento a se apresentar. O cão de assistência, que é aquele cão que frequenta, que acompanha as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção ou de visão, enfim, existem diversos cães de assistência aí que estão ajudando as pessoas. Esses cães, eles estão preparados para toda e qualquer situação da sociedade. Eles sabem como se comportar. Eles sabem qual é o comportamento que ele precisa apresentar, como ele deve ficar diante de determinadas e qualquer situações que existem no dia a dia. Então esses cães, eles são expostos a diversas situações. Eles têm habilidades sociais muito bem desenvolvidas para saber lidar com situações diferenciadas. Então diversos tipos de estímulos são apresentados a esses cães, sempre de uma forma benéfica, positiva, apresentando para o cão qual é o comportamento que ele precisa e deve apresentar dentro dessas situações. Isso vai criando um histórico muito bom de comportamentos e o cão, independente da situação em que ele se apresenta, que ele se encontra, ele vai saber como agir. Ele sabe qual é o comportamento que ele deve naquele momento, de acordo com aquele estímulo que foi apresentado, que pode ser um estímulo que ele nunca nem viu, mas que ele tem uma gama de comportamentos aqui muito bem desenvolvida para apresentar naquelas situações. Então, dentro da sociedade, o cão de assistência é o cão que é o mais educado, né? Que é o que melhor vai saber se comportar diante das situações. Isso não quer dizer que, por exemplo, um cão de assistência, quando você quiser brincar com ele, talvez ele não brinque. Talvez ele não vá brincar, porque dentro da cabeça dele, dentro do contexto que foi apresentado para ele, os comportamentos são todos muito mais calmos. Porque ele, na maioria das vezes, está conduzindo pessoas que têm maiores dificuldades de se locomover pela vida, pela sociedade. Então ele não pode ser um cão que cede a estímulos de uma forma muito fácil. É lógico que com as pessoas que convivem com ele, existem formas e contextos para que ele possa brincar, ele possa interagir, ele possa se divertir, afinal de contas eles precisam de atividades físicas também, eles precisam desenvolver cérebro, eles precisam de todas as necessidades que os outros cães também precisam, só que eles têm muito bem desenvolvida essa parte social. Então se a gente pensar e falando de educação, de todo cão tem que estar ali, o cão de assistência é o cão mais educado que existe para viver na sociedade. Tanto que ele tem acesso a lugares onde a maioria dos cães não tem. Ele pode, de repente, entrar para viagem no avião, lá na cabine. Não, na parte onde vão as pessoas, né? Onde vão os passageiros. Coisa que qualquer cão
não tem acesso. Esses cães têm o passe livre, porque eles são os mais educados, eles sabem como se comportar dentro dessas situações. Então é importante a gente entender isso também desses cães. E o cão de rua? Falando de ser o mais educado. Aí o cão de rua a gente classifica praticamente da mesma forma que a gente classifica o cão de guarda. O cão de rua, ele tem o contexto, ele tem a rotina diária dele, só que aí foram coisas que ele criou, que ele desenvolveu. Quais os comportamentos que ele precisa apresentar ali. Isso não quer dizer que ele vá se relacionar bem com as pessoas, ou com outros cães, ou com outros animais, ou com outras pessoas na rua. Isso não quer dizer, mas dentro daquele cenário que ele criou para ele, daquela rotina, daquela sociedade e a forma de se relacionar, ele vai realizar. Então, ele é educado, e aí foi uma educação que ele criou, e para ele é o que funciona. Isso que a gente precisa entender, tanto o cão de guarda, quanto esse cão de rua, eles apresentam comportamentos que para eles geram resultados. São coisas que eles aprenderam. O cão de guarda aprendeu através de alguém que foi ali, ensinou, apresentou, dentro de um ambiente controlado. O cão de rua já foi no freestyle. Ele foi ali, foi tentando coisas que foram funcionando, ele continuou fazendo, e dentro desse cenário ele continua apresentando esses comportamentos. Ele foi educado, ele está educado para viver ali. É um cão que sabe atravessar uma rua, que não é todo cão que sabe, principalmente os cães, se a gente não desenvolver isso e apresentar para os cães, não vão saber como que eu ando numa rua. O cão de rua, ele é educado para esse cenário. Foi ele que criou ali, então para ele está tudo bem. Lembra que é sempre dessa forma que a gente precisa observar. Não necessariamente um comportamento que para nós não é legal, não faz bem, por exemplo, um cão latir para a gente se afastar, para o cão é muito legal, para o cão está funcionando e é por isso que ele continua fazendo. Então, dentro daquele cenário, o cão de rua, ele está educado. Ele também está educado. Então, esses três cachorros, eles são cães educados dentro dos cenários dele. Só que preparado para a sociedade, uma questão de educação social, os cães de assistência, eles dão de lavada. Eles sabem exatamente como se comportar em todos os lugares. E eles fazem isso porque eles gostam de fazer isso. É o que traz recompensas para ele, é o que eles conhecem e gostam de fazer. Vamos voltar aqui para a pergunta do dia. Ainda dá tempo de você responder e dar a sua opinião aqui. O que você... Não, ainda não. Tem mais uma pergunta aqui. Eu vou ler mais uma e eu vou para a pergunta. Ou seja, ainda tem tempo para vocês darem a opinião de vocês. Demora muito para o cão ser educado? Não. Já vou dar logo de cara esse tapão. Não demora nada para o cão ser educado. Se a gente entender que o cão precisa aprender comportamentos e como deve se comportar dentro de um cenário específico, é muito fácil. É muito rápido você ensinar isso para um cão. Você mostrar para ele como ele deve se comportar quando você chega para cumprimentar ele ou quando chega alguém para cumprimentar ele, é muito fácil, é muito rápido você fazer isso com um cão. A gente teve uma live aqui sobre quando a gente começa a adestrar um cão e uma das receitinhas, né, da sequência que a gente colocou é você saber o que você quer, você saber o que o seu cão gosta. Você usando esses dois artifícios aqui, você consegue ensinar muito rápido uma coisa para o cão. Você consegue educar o cão dentro de um cenário social muito rapidamente. E aí quanto mais você faz isso, mais fácil vai ficando e mais rápido ainda. Então você sabendo o que você quer, o que você dá para o seu cão e fazer isso de uma forma fácil, ou seja, o que o seu cão quer, você consegue acelerar demais esse processo. Então não demora nada você educar um cão. O que talvez atrapalhe é o histórico dessas situações. Se o seu cão tem um histórico muito grande, talvez ele modificar o comportamento, ele substituir, leve um pouco mais de tempo. Mas para ele aprender aquela forma nova, aquela situação nova dentro daquele contexto que ele já sabia, é muito rápido. É na mesma hora, é na mesma vez, é assim que você faz. Ele consegue já realizar o comportamento que se espera dele. Agora, para que ele possa repetir isso, precisa de um tempo ali, de um histórico. Se é um cão filhote ou que teve poucas experiências desse tipo, é mais fácil. Ele vai aprender e vai manter esse comportamento muito mais rápido. Por isso que depende de cada cão, depende de cada rotina, depende daquilo que você espera do seu cão. Se você for querer uma coisa muito complexa, talvez demore, você precisa entender como funciona o aprendizado do seu cão ali, daquele indivíduo, para facilitar para ele. E aí não demora nada. O aprendizado e a educação do cão, ela é muito rápida.
e a gente falando de se esse cão precisa ser educado, é uma coisa fácil de fazer. Você respeitar o processo, respeitar as etapas, rapidamente o cão vai aprendendo e vai se educando dentro daquele cenário o que ele precisa fazer. Então não demora nada. Essa é uma boa situação, né? A gente fala, nossa, mas é muito difícil educar cão. Não, é muito fácil. Agora sim, vamos para a pergunta que eu falei aqui. Acabei falando rapidinho da questão de demorar, só para a gente voltar para a pergunta. O que você acha que todo cão deve saber? Vou pegar aqui as opiniões de vocês. Opa, vou puxar duas aqui. Vou puxar essa daqui. Todo cão deve saber vir quando eu chamar. Essa é uma questão interessante. Quando a gente fala de educação, do cão educado, a gente fala isso de uma forma social. E quando a gente fala de forma social, a gente expande os limites da casa, do lugar onde o cão vive. Então, isso tem que acontecer não só no lugar onde você vive. Precisa acontecer em outras situações também. Quando você chamar o seu cão, ele vira até você. Isso é algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser estimulado. Lembra que o histórico disso precisa ser muito bom. O seu cão sempre se dá bem. Então a gente evitar de chamar o cão quando a gente vai tirar ele de uma situação. Por exemplo, o cão está ali brincando, se divertindo. E aí você pega, chama ele, ele vem até você, porque ele está acostumado com isso. Aí você põe ele na coleira e vocês vão embora. Foi um cenário aqui que eu criei, mas isso acontece com frequência. Ele vai começar a não querer atender o nome. Porque o benefício que ele está colhendo ali, fazendo outras coisas, é muito maior. Então a gente precisa entender o nosso cão, apresentar esse comando de quando você chamar ele vir, sempre com maiores benefícios do que ele está ganhando naquele momento do ambiente. Então se o seu cão está ali na sala com vocês, brincando, curtindo, todo mundo acordado, aí você chama ele para o quarto, e quando ele vai para o quarto você coloca ele na casinha dele, fecha a porta e vai embora, para ele poder dormir. Você vai criar um relacionamento ruim com esse nome dele, com esse vir quando chamar. Eu falo nome porque é o que a gente geralmente usa quando a gente vai chamar um cão. A gente usa o nome, é por isso que a primeira palavra que o cão aprende é o nome. Porque a gente usa bastante isso. Só que eu acho que todo cão deve saber. Falando de forma social, e aí já mudei para essa questão, de forma a ser educado socialmente, todo cão precisa saber que quando você chama ele, ele precisa vir até você. E aí a gente constrói dessa forma que eu falei sempre, com coisas positivas, aumentando o histórico positivo de recompensas dessa chamada que você dá para ele, fazendo isso dentro de casa, aumentando as distrações com o tempo, gradativamente, as dificuldades para o seu cão, respeitando os limites e sempre com muita recompensa. Mas eu também acho que todo cão precisa vir quando é chamado, principalmente por segurança, para garantir a segurança do seu cão. De repente você vê que ele está se envolvendo em uma situação que não vai ser legal, não vai colher uma boa experiência, você chama, ele vem, você dá benefícios para ele, você dá recompensas para ele e tirou ele da situação. Seu cão de repente vai atravessar uma rua ou está vindo, sei lá, um elefante vai passar e aí você chama ele e ele vem. Então é importante você ter esse vir quando chamar muito bem desenvolvido no seu cão e todo cão para mim deve saber. Dentro de casa, na maioria das vezes o cão sabe, porque o cenário é mais tranquilo, ele tem menos distrações, e aí ele pega e responde de uma forma mais rápida para você. Mas eu também acho que tem que vir quando é chamado. E tem mais um aqui, Colocou aqui, sumiu. Tava todo empolgado aqui, que era parece mais uma piadinha que até a pessoa colocou risos, risos, risos. Elizabeth colocou, deve saber quem manda. Todo cão deve saber quem manda. Eu acho que eu já tive uma live também sobre sou eu quem manda aqui. É legal a gente entender que o cão precisa ver na gente aquela pessoa que ele confia. Que é a pessoa que oferece atividades que ele gosta, que ele tem prazer, que ele consegue realizar. A partir desse momento, você vai ser a pessoa que manda. Ele vai confiar em você, ele vai esperar para saber o que você quer, ele vai querer participar das coisas que você faz. E aí a gente precisa utilizar isso da forma mais saudável possível. Que é o quê? Garantindo que o cão tenha acesso às coisas que ele precisa. E não para poder impedir o cão de fazer alguma coisa. A gente às vezes se coloca na posição de quem manda no cão é porque ele obedece tudo que você fala e principalmente ele não faz coisas que você não quer. A gente muda essa consciência, essa visão. Falando que você manda porque você é a pessoa que oferece tudo que ele quer. É a pessoa que quando você fala ou chama para participar de alguma coisa, ele vem prontamente. Super participativo, super empolgado, porque ele sabe que ele pode confiar em você e você vai oferecer tudo aquilo que ele precisa e consegue fazer. Então, o cão saber quem manda, eu acho que é legal. Então, todo cão deve saber que em você existe aquela pessoa que é a figura da confiança,
que é a figura que ele sabe que não importa o que aconteça, você não vai colocar ele numa roubada, a experiência não vai ser ruim, você estará ali para dar suporte, para garantir que ele colhe uma boa experiência. Então acho que dessa forma sim é legal o cão saber que você é essa pessoa. Eu gosto. Vou botar uma situação aqui que eu também acho que todo cão deve saber, que é andar de coleira. É incrível e é impressionante o quanto a gente vê os cães na rua que não sabem andar de coleira. Os cães que ficam sempre tensionando, a coleira está sempre tensionada, ou seja, por mais que não seja um cão forte ou que faça uma tensão muito forte, a maioria dos cães, a maioria que a gente vê por aí, são cães que andam com a coleira tensionada, andam puxando, e isso esgota fisicamente, mentalmente o cão. E ele acredita que é daquela forma que precisa ser feito o passeio, é dessa forma que funciona, porque no primeiro momento que ele colocou, ele precisou fazer isso para que você andasse, para que você fosse até o lugar que ele queria, para que ele tivesse acesso aos lugares. Então é uma questão de apresentar a coleira e a forma de andar com essa coleira. Isso é uma coisa que eu acho, e aí isso é uma opinião do Beto agora aqui, que todo cão tem que saber. Em questão de educação, o cão saber andar de coleira. Isso vai possibilitar a ele acesso a muitos lugares, a muitas coisas. Você vai garantir que ele tenha acesso porque você vai levar ele até esses lugares. Você vai dar acesso para ele a coisas que ele quer cheirar, a pessoas que ele quer ter contato, a cães que ele quer ter contato, enfim, um monte de coisa aí, impedindo que ele puxe. Porque a partir do momento que o seu cão precisar puxar para ter acesso às coisas, ele vai continuar puxando, porque é a forma que ele entende que isso funciona. Então, para mim, dentro da sociedade, uma coisa de educação social do cão, ele precisa saber andar de coleira. Todo cão precisa saber como se relaciona com aquele acessório. Qual é a emoção que ele precisa estar. Ou seja, calmo, lembra da tranquilidade. O cão precisa saber exatamente, pode ficar tranquilo, porque a hora que a gente chegar num lugar que eu quero ir, que a pessoa que está comigo sabe, ela vai me dar esse acesso, ela vai comigo, ela vai permitir. Então olha como a gente muda completamente a visão do que o cão pode e deve fazer naquele momento, dentro das coisas que ele precisa fazer. Então a gente precisa fazer sim, quando a gente tem um cão, ele precisa saber andar de coleira. E aí, para finalizar, a gente precisa entender que para ter um cão educado, socialmente falando, para que ele saiba como se relacionar com pessoas, coisas, lugares diferentes, a gente precisa generalizar. A gente precisa ensinar, para quem não conhece esse conceito, a gente precisa ensinar para o cão uma experiência social ou uma forma de educação, como ele deve se comportar dentro de um cenário muito controlado, de preferência dentro de casa, com as coisas que acontecem normalmente, que o seu cão já sabe o que vai acontecer, já sabe qual é o resultado, inclusive já sabe qual é a recompensa que ele vai atingir, que ele vai conseguir. Dentro desse cenário você apresenta um comportamento para o cão, por exemplo, sentar. Você ensina que naquele comportamento, naquela situação, dentro daquele cenário, ele precisa sentar. A partir daí você vai repetir essa situação em diversos contextos diferentes. E quando eu digo diversos, você começa fazendo em ambientes diferentes da casa. Já é uma situação nova. Então você generaliza isso para garantir que em outros cenários, em outros contextos, o seu cão consegue realizar aquele comportamento. E aí vira uma coisa inata dele. Ele sabe que sentar dentro de contextos diferentes possibilita a ele muitos benefícios. Ele consegue estar no lugar, consegue ter acesso às coisas, consegue ficar com você, consegue ter a sua atenção. Então tudo isso é uma questão de generalização. É um processo bem mais demorado, que na maioria das vezes leva a vida inteira do cão. Você está sempre generalizando coisas novas para situações e contextos novos. Isso vai garantir que o seu cão seja educado de uma forma social, para tudo. Ele vai conseguir frequentar qualquer lugar, qualquer coisa que aconteça, qualquer barulho, qualquer cheiro que tenha no lugar, qualquer cães que tenham no lugar, qualquer estímulo que façam para ele, ele vai saber como se comportar naquela situação. Isso sim é ter um cão educado. É dessa forma que a gente precisa entender, garantir a generalização de comportamentos que o seu cão já conhece para contextos diferentes e mais difíceis para o seu cão, onde existem mais estímulos. É dessa forma que a gente garante que o nosso cão seja educado. Acho que era isso que eu ia falar hoje, a gente garantir conforto para o nosso cão, a gente sempre facilitar para que ele consiga realizar as ações. É dessa forma que a gente garante que o nosso cão queira participar, veja em você aquela figura de confiança e consiga evoluir para ter acesso cada vez mais, para a gente conseguir integrar esse cão cada vez mais dentro da sociedade,
modificar cada vez mais, evoluir a forma como os cães são educados, para quais situações os cães são educados. Então é importante a gente sempre garantir isso para os nossos cães, afinal de contas, nós somos as pessoas melhores amigas dos nossos cães. Estamos aqui para inseri-lo dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade.